Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Espírita e Filantrópico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ou GEFABEM, que possamos na noite de hoje refletir a respeito do tema que nos será exposto. E antes de começarmos, vamos dar uma boa noite ao pessoal que já se manifesta aqui, o pessoal da TVC ECAL, que nos retransmite, nos dando boa noite, que tenhamos nessa quarta-feira, que sejamos, na verdade, envolvidos em energias de paz, serenidade, que através desta live, boas reflexões e aprendizado. O pessoal lá da TVC ECAL de Florianópolis, Santa Catarina. Aqui nossa parceira e amiga, que logo mais vai apresentar o estudo básico do Livro dos Espíritos, Carmen, de lá de Santos, São Paulo, Adeilma, Vladimir Monteiro, Naan, Kátia Regina da Silva. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Que possamos, nesse momento, serenar as nossas mentes, os nossos corações, nos colocarmos em uma posição confortável e agradecer a oportunidade de estarmos reunidos por mais uma vez aqui nesta live. Que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações e que possamos refletir a respeito do tema que nos será exposto na noite de hoje. E que diante do exposto que possamos utilizar do nosso senso crítico e as informações que nos chegarem, que possamos utilizar para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento. Que a paz do Divino Mestre Jesus seja conosco, que o amor de nossa Mãe Maior Maria nos envolva em abraço salutar e renovador. Que assim seja. Boa noite, Jaque Ladeira. Sejam todos bem-vindos e é com alegria aqui para falar sobre esse tema tão importante para a gente, já que nós aqui presencialmente finalizamos na semana passada o curso de magnetismo. Nós trazemos na noite de hoje Rogério Alves para nos falar a respeito da ação do magnetismo no espiritismo. Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade do trabalho. E espero que a nossa conversa, o nosso papo possa ser útil para todos aí que estão nos assistindo, que estão acompanhando e que vão posteriormente acompanhar essa nossa conversa. Meus amigos, Rogério está lá em Nova Friburgo, sentindo aquele friozinho da região. Você que é responsável, Rogério, pela página no Instagram Espiritismo e Magnetismo? Sim, a página é nossa, né? Uma página que a gente montou há alguns anos. Há pouco tempo, na realidade, um ano e pouquinho, né? E a gente faz um trabalho ali de divulgação do espiritismo e do magnetismo, na intenção exatamente de fazer ou de refazer esse casamento, né, entre o magnetismo e o espiritismo. Excelente. Então, a todos que se interessarem pelo tema, sigam, é bem interessante o Instagram. E aí eu deixo a palavra agora com o Rogério, avisando que aqueles que tiverem dúvidas, que quiserem comentar, ou quiserem fazer alguma pergunta a Rogério, é só mandar aqui no chat que eu encaminho e aí passo para que ele possa esclarecer. Rogério, muito obrigado pela disponibilidade e passo a palavra a você. Obrigado, Júlio. Bom, pessoal, é um prazer, né, reiterar aí o prazer de estar aqui com vocês, estudando mais um pouquinho.
É sempre interessante quando nós somos convidados para falar um pouco de espiritismo, de magnetismo, porque a gente acaba recorrendo novamente às fontes de estudo, revendo algumas anotações, voltando aos livros. Então, eu é que agradeço a possibilidade aí. Eu tenho uma relação com o magnetismo mais ou menos de 16 anos, mais ou menos. Eu levei um susto, né, há 16 anos atrás, mais ou menos, quando eu fui assistir uma palestra do Jacó Melo, numa cidade aqui perto da minha, e eu finalmente assim, levei aquele susto, né, porque ele falava de magnetismo como se eu conhecesse o magnetismo por ser espírita. E eu voltei de lá com alguns livros, com algum material comprado, e iniciei um estudo. E finalmente comecei a perceber que, apesar de nós termos nas 5 obras fundamentais da doutrina espírita mais de 360 menções, citações, colocações sobre magnetismo, mais de 360, eu repito, nas 5 obras fundamentais, não estou levando em consideração nem a Revista Espírita, eu tinha passado por cima do magnetismo. Eu tinha lido e não tinha parado para pensar até aquele momento quando eu conheci. Então, nós conversávamos agora há pouco, antes de começarmos esse nosso trabalho com o Júlio, e a intenção, pessoal, é assim, que esse susto que eu levei há 16 anos, eu acredito que muitas pessoas levaram, né, de acharem que estavam trazendo um novo conceito para dentro do espiritismo, um novo modismo para dentro do espiritismo, quando na realidade os dois são almas gêmeas, né, como o próprio Kardec diz. Os dois são complementares. E nós criamos no movimento espírita, né, os passes, a água fluidificada. E quando nós vamos e voltamos com um olhar de magnetizadores lá nas obras fundamentais, nós vamos encontrar Kardec e os espíritos superiores falando de magnetizadores, de água magnetizada, de fluidos, e não vamos ouvir, não vamos ver menção a passe, né, a passistas. Eu costumo brincar nas minhas palestras que quando me falam passista, isso me remete à escola de samba, talvez pela influência de eu estar aqui no estado do Rio, né? Então, nós somos magnetizadores, segundo o próprio professor Allan Kardec e a própria doutrina espírita. Então, nós vamos fazer um passeio aqui. Eu trouxe alguns textos, trouxe algum material para nós vermos que realmente existe uma ação do magnetismo sobre o espiritismo, né? E a recíproca é verdadeira. Nós vamos ver que não existe nada de novo nesse despertar, nessa proposta do magnetismo. É mais ou menos você já fazer alguma coisa e te apresentarem aquilo que você faz com outro nome, com outro rótulo. Nós já fazemos ou já fazíamos magnetismo, né, através dos passes. E quando vem a proposta do magnetismo, de nós implantarmos, de nós juntarmos ao passe ali as técnicas do magnetismo, descobrirmos por que estamos fazendo, dividir de forma mais equânime a responsabilidade do que nos propomos a fazer, porque muitas das vezes, né, talvez vocês possam convir comigo e fiquem à vontade para discordar também, nós acabamos transmitindo ou transferindo a responsabilidade dos benefícios do passe ou, né, da ação do passe magnético para a espiritualidade, né? Então a gente costuma dizer, não, nós vamos pedir aos amigos espirituais, ver o que eles podem fazer. O magnetizador é ele que controla, é ele que faz, logicamente com o apoio dos amigos espirituais. Para que nós possamos ter um conhecimento e uma aceitação melhor assim do espiritismo e do magnetismo, ou de resgatar o magnetismo de volta para os nossos braços de espíritas, eu trouxe uma colocação nada melhor do que o professor Allan Kardec, quando ele diz assim:
Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos, ou seja, o professor Allan Kardec era um magnetizador há 35 anos, quando começa a codificação do Espiritismo, né? Então ele diz, em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da sociedade, da seriedade. Allan Kardec, Revista Espírita, junho de 1858. Tá? Então, isso está na Revista Espírita de junho de 1858. A iniciação, né? Aí o editor lá diz assim, a iniciação de Rivaio nesse novo ramo do conhecimento humano se deu aproximadamente em 1823, segundo ele próprio afirmou. Então, Allan Kardec era um magnetizador quando começa o trabalho de construção das obras fundamentais da doutrina espírita. Isso já nos dá uma segurança, já nos dá um norte, né? Se o professor Allan Kardec era um magnetizador, nós já ficamos mais seguros, espíritas que somos, né? Espíritas que zelamos, que trabalhamos em cima das obras fundamentais de Allan Kardec. Então, ele se intitula, em nossa opinião, a ciência magnética que professamos, ou seja, que ele professava há 35 anos. Então, isso já nos dá uma garantia. E nós vamos ver nas obras fundamentais, como eu disse, de forma assustadora às vezes, porque nós já lemos, já estudamos as obras fundamentais várias vezes, mas na maioria das vezes não nos atentamos para o magnetismo. Passamos pelo magnetismo como passamos por várias outras colocações, várias outras situações, vários outros apontamentos. Né? Nós vamos encontrar na Revista Espírita de janeiro de 1869 uma colocação muito interessante que vai realmente alicerçar essa nossa conversa. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1869, o professor Allan Kardec diz assim: o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, ou seja, irmãs, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se mobilizar não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. A maioria dos magnetistas compreendem de tal modo, por intuição, a relação íntima que deve existir entre as duas coisas, que se prevalecem geralmente de seus conhecimentos e magnetizam como meio de introdução junto aos espíritas. Então, já em 1869, né, ou seja, 2 anos depois, quase 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, não, muito mais, 57, lá no final, né? No final, desculpe, pensei que era 59, nós estamos falando de janeiro de 69, ou seja, pouco antes do desencarne do professor Allan Kardec. Né? Em janeiro de 1869, Kardec faz essa afirmação que o magnetismo e o espiritismo são ciências gêmeas, lá no final da sua caminhada de forma encarnada, né? Então nós temos essa segurança, temos essa firmeza de que o magnetismo faz parte do espiritismo, como o espiritismo faz parte do magnetismo. Vejam que ele diz, elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia, ou seja, uma está intrinsecamente ligada à outra. Uma faz parte da outra, uma complementa, uma explica a outra. Então, nós ficamos bem tranquilos, porque eu lido no movimento espírita e é muito comum e é muito natural nós encontrarmos resistência quando começamos ou desejamos
implementar, começar o trabalho dos passes magnéticos na casa espírita. Nós também enfrentamos isso, né? Se você está enfrentando essa dificuldade ou encontra dificuldades e resistência, isso é natural. Mas nós devemos compreender e respeitar, porque trabalhar com magnetismo necessita estudo, necessita dedicação, necessita disciplina e necessita, acima de tudo, rever os paradigmas já estabelecidos. Isso cria um incômodo para as pessoas. Então é necessário que o trabalho seja feito de forma tranquila, lenta, respeitosa e, acima de tudo, deixando bem claro que o magnetismo já está sendo feito, que a proposta é melhorar o processo dos passes, é qualificar o trabalhador. Né? Às vezes, o que já trabalha, o nosso amigo, o nosso irmão que já trabalha com passe, diz assim, não, mas eu já aplico passe há muitos anos e tenho resultados ótimos. Né? E a pergunta que eu mando de volta é a seguinte, já imaginou se você estudar e melhorar suas técnicas? Se os resultados já são bons, já pensou se você melhorar suas técnicas, incluir novas técnicas, compreender a razão, compreender o porquê de estar fazendo? Então, nós temos que não partir para o embate, né? Porque o magnetismo já está lá na casa espírita, com outro nome, sem um estudo mais detalhado, mais aprofundado. Vejam novamente, eu estou trazendo algumas referências, porque nada melhor do que Allan Kardec, nada melhor do que as colocações das obras fundamentais. Nós vamos encontrar lá na Revista Espírita de 1858, nós vamos encontrar uma colocação dizendo assim, magnetismo e espiritismo, ciências irmãs. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E o rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Ou seja, aqui o professor Allan Kardec afirma que o magnetismo preparou o caminho para a chegada do espiritismo. E que a vulgarização do magnetismo naquele momento adiantou, ajudou o desenvolvimento e a aceitação rápida do espiritismo. Eu vou ler novamente, olha só. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso dessa última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, mais que um passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. E eu, às vezes, ficava pensando, pessoal, onde eu estava, como eu estava lendo, como é que eu passei por cima desses estudos, dessas colocações, e não me atentei. Quando eu descobri, ou redescobri, ou me apresentaram o magnetismo sobre essa nova ótica, eu fiquei abismado, eu fiquei assustado com a minha dificuldade de perceber que havia algo mais, que ele já estava lá dentro da doutrina. Nós vamos, e aí você pode falar, bom, até agora você só falou da Revista Espírita, né? Eu tenho uma grande admiração e um amor profundo por um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo. É lógico que a obra inteira é maravilhosa, mas o capítulo 19 mexe com as minhas fibras mais íntimas, mexe com o coração do magnetizador, do espírita, mexe com o homem. Porque nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, né, a fé, lá no capítulo 19, mais especificamente, eu costumo dizer nas minhas palestras, se você não quer ler o capítulo 19 inteiro, né, você vá lá no tópico 12. Vá lá no último tópico do capítulo 19, onde nós vamos encontrar assim, a fé humana e a fé divina.
E aí nós vamos encontrar um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Olha só, pessoal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no tópico 12. Nós vamos encontrar assim, olha, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. E aí ele, não satisfeito, reitera: repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados, olha só a colocação, se todos os encarnados, não é aquele encarnado ou aquele grupo de encarnados, não. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade, a disposição, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Esse final é primordial para aquele que está começando, para aquele que terminou o curso de magnetismo e quer colocar em prática, e deseja colocar em prática. Olha só, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É desenvolver as faculdades. Fazer, realizar, fazer de novo, fazer mais vezes, procurar o aperfeiçoamento, desenvolver as faculdades, fazer com que houvesse um desenvolvimento dessas faculdades. Rogério, interferir rapidinho, porque você falou da dificuldade de se implantar o passe magnético nas casas e Sim. agora está falando da desenvolver as faculdades. E aí vem a pergunta de Jaque aqui. Ela pergunta o seguinte: a dificuldade de se implantar o passe magnético se deve, em sua maioria, pela falta de preparação por parte dos trabalhadores da casa? Eu acredito que falte, já que é a disposição de ensinar. Como eu disse, eu conheci, ou fui reapresentado, me apresentaram novamente ao magnetismo há 16 anos, e nós levamos uns 6 anos mergulhando nessas obras, principalmente nas obras do professor Jacomelo, lidando com o magnetismo sem implantá-lo na casa espírita. Até que essas técnicas começaram a ser implantadas de forma lenta, com o apoio e com a aquiescência da diretoria. E nós fizemos um trabalho piloto. Começamos a aplicar esses passes magnéticos de forma diferenciada, criteriosa, e começamos a mostrar para as pessoas. E isso criou nas pessoas que não estavam envolvidas no primeiro momento, naquele primeiro momento, uma curiosidade. E nós disponibilizamos aos sábados de manhã, que era um horário mais oportuno para a grande maioria das pessoas e dos trabalhadores da casa espírita, nós fizemos o estudo coletivo numa sala, numa plenária, com participação de todos, do livro Manual do Passista. E isso fez com que alguns paradigmas fossem quebrados, que alguns preconceitos fossem superados. Esta forma tranquila de estudar junto, sem o ar professoral, sem o ar de ensinar, estudar junto, compreender, entender, debater, ou seja, formamos os trabalhadores. Então, a partir do momento em que esses trabalhadores tinham conhecimento das técnicas mais simples, né, mais tranquilas, o TDM, bem básico ali, o conhecimento dos centros vitais, nós começamos a um atendimento, em alguns casos específicos. E os resultados, já que falaram por si. Os resultados falam por si. Né? A gente costuma dizer
que o espiritismo não precisa de defesa, né? Ele precisa de divulgação. Eu vou mudar, o magnetismo não precisa de defesa, ele precisa de divulgação clara, abrindo mão do ar professoral, sabe, do eu que sei, e mostrando para as pessoas, principalmente, os benefícios. E o desenvolvimento, né, quando o Júlio interrompeu com a sua pergunta, o desenvolvimento vai vir a partir daí, da prática, porque você, magnetizador, começa a desejar ser cada vez melhor. Você começa a querer, a desejar obter resultados cada vez melhores. Por quê? Porque nós vamos implantar a avaliação. Nós não vamos saber, por acaso, que o nosso amigo melhorou. Não, nós vamos avaliar, nós vamos entrevistá-lo, nós vamos acompanhar um tratamento metódico, acompanhado, criterioso, e nós vamos demonstrar, através das entrevistas, que o resultado está sendo positivo. Então, a partir daí, eu acho que a casa já não consegue mais, mesmo que algumas pessoas desejem, já não conseguem mais impedir. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a preparação, a capacitação do trabalhador, do magnetizador, é imprescindível. Tá bom? Espero que você tenha ficado satisfeito aí com a resposta. Nós vamos dar continuidade, vocês fiquem à vontade, Júlio, eu até disse a ele antes para intervir, para direcionar, para pedir para falar sobre isso, aquilo, e se nós soubermos, né, responder e formos capazes de ajudar, nós vamos ajudar. Nesse capítulo 19 do Evangelho, como eu vinha dizendo, a fé transporta montanha, ou a fé que transporta montanhas, nós vamos encontrar uma palavra sobre a força, sobre o poder da fé. O magnetizador tem que querer, ele tem que acreditar nele, ele tem que se propor a fazer. É lógico que o apoio dos amigos espirituais, a potencialização das nossas capacidades magnéticas, o direcionamento desses fluidos, o refinamento desses fluidos vão fazer parte da presença dos amigos espirituais, da ajuda, mas quem magnetiza é o magnetizador. E aí lá no capítulo 19, no item 5, nós vamos encontrar um texto. Eu estou trazendo esses textos, gente, para que a gente fique bem à vontade quando falarmos de magnetismo dentro da Casa Espírita. Então, nós estamos falando de Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 5. Ele diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então é você, o magnetizador, quem está no comando, quem está na direção da operação, do passe magnético. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Gente, isso é uma conclamação, sabe? Eu sou um entusiasta do espiritismo e, consequentemente, do magnetismo. Eu já aplicava passes muito antes de começar a utilizar as técnicas do magnetismo e os resultados mudaram. A avaliação mudou. Hoje nós atuamos sabendo, o que a gente está fazendo, tendo consciência do que e por que estamos fazendo. Não é um simples abanar de mãos, Hoje nós conhecemos os potenciais, os benefícios dos passes dispersivos, dos movimentos dispersivos.
no processo de descongestionar, de alinhar todo o sistema vital, de fazer com que cada centro funcione de forma harmônica, na sua função definida. Nós sabemos que existe uma interligação entre todos esses centros. Então, nós começamos a operar, começamos a nos disponibilizar para o trabalho baseados na doutrina espírita, baseados no Evangelho, baseado nas obras fundamentais, na ação fluídica de Jesus, o grande magnetizador. Então, eu acho que a gente vai desmistificando, a gente vai destruindo esses preconceitos ou essa má vontade da ignorância, mas da ignorância do desconhecer. Tudo que é novo assusta. E nós temos que ir com calma, né? Você pega aquele dirigente espírita lá de 70, 80 anos, 30, 40, 50 anos de casa espírita, que sempre fez daquela forma. Nós não podemos esperar que ele aceite uma mudança sem um bom convencimento. E temos que respeitá-los, né? Porque basta que nós nos coloquemos no lugar dele por 5 minutos. Então, esse pessoal chega aqui agora com essas novidades e querem mudar toda a estrutura da casa espírita. Mas vamos voltar lá para a aplicação do magnetismo, da influência do magnetismo, da ação do magnetismo sobre o espiritismo. Água, vou usar o termo que todo mundo usa, ou que quase todo mundo usa, água fluidificada, né? Eu não entendo muito bem por quê, porque a água é fluidificada, é fluida, né? Então, a água magnetizada, esse grande argumento que a casa espírita tem, que o espiritismo tem. E sabe por que a água magnetizada ou a água fluidificada, como normalmente e popularmente as pessoas chamam, faz sucesso, gente? Porque dá resultado. Porque as pessoas que tomam percebem que há uma mudança, que há um benefício. E aí eu vou buscar lá no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 8, né, do Laboratório do Mundo Invisível. Sabe, eu aprendi isso com Jacó Melo. Falar de magnetismo, para dar credibilidade ao magnetismo, você sempre cita as obras fundamentais, porque aí o espírita não tem como refutar. Então, nós estamos no Livro dos Médiuns agora, no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, falando sobre a água. Essa garrafinha que todo mundo leva para ser magnetizada, o copinho de água que a casa espírita, né, disponibiliza no final das reuniões públicas. Na casa espírita onde eu atuava até algum tempo atrás, até antes da pandemia, nós começamos a magnetizar 1 galão de água. Esses galões de plástico, de água mineral, né, nós colocávamos a água ali, magnetizávamos a água e colocávamos lá no bebedouro para que todo mundo pudesse se servir, no fundo lá do salão. Então, água sobre a água. Vejam a ação do magnetismo sobre a água. Está no item 131. Diz assim: esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje. Então, olha, essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje: o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador. Quase sempre, pessoal, assistido por outro espírito. Não é sempre. É quase sempre que ele coloca. Ele, o magnetizador, opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E o que a gente encontra muito? O que nessas andanças por aí, né, nas palestras que a gente faz, o que a gente encontra às vezes?
coloca-se as garrafas lá numa mesinha, no canto do salão, ou se coloca os copinhos lá no canto do salão, e no final servimos a água, dizendo que a água é magnetizada. Mas aqui, o Livro dos Médiuns diz que quem magnetiza é o magnetizador. O espírito atuante é o do magnetizador. E aí nós temos que ir lá, nos colocarmos diante daquelas águas, impor as mãos em prece, pedir o auxílio dos amigos espirituais, porque Kardec diz quase sempre assistido. Então nós temos que convocar os nossos amigos espirituais, a benefício daqueles que irão utilizar a água. Então vejam que nós já fazemos magnetismo, nós já magnetizávamos a água. Esqueçamos aquele caso de que se coloca lá e se deixa lá para que os espíritos façam. Não, quem magnetiza é o magnetizador. Somos nós, encarnados, com auxílio, com apoio, com assistência dos amigos espirituais. Mas nós tomamos a responsabilidade de preparar essa água. Então vejam que o magnetismo já estava lá. Quando nós chegamos tentando implantar o trabalho do magnetismo da Casa Espírita, já se magnetizava a água, já se aplicava os passes, já se buscava a cura, já se queria o atendimento benéfico daqueles que vinham buscar a terapia, a fluidoterapia. O que o magnetismo faz é mostrar como fazer, por que fazer, como intervir, como agir e como não agir, como não atuar. Vejam como é interessante. Então, nós vamos voltar lá para a pergunta da nossa amiga. Temos que preparar o trabalhador? Sim, temos que preparar o trabalhador. Por que existe uma certa repulsa? Por que existe uma certa resistência? Eu vou mudar o termo. Uma resistência da Casa Espírita em geral. Não é porque a gente vai nos congressos, vai nas reuniões e conversa com os magnetizadores, o que nós escutamos normalmente é que existe uma resistência muito forte. Então temos que ir devagar, temos que mostrar, não parando também, né? Temos que mostrar os benefícios dessas novas técnicas. Mas vamos voltar lá para as obras fundamentais e vamos até sair um pouquinho das obras fundamentais. Vamos lá em obras póstumas. Aquela obra que não é fundamental, publicada depois do desencarne de Allan Kardec, mas que é uma obra muito interessante, que traz as notas de gaveta, os apontamentos, as conclusões, as opiniões de Kardec. E lá no item 58 de Obras Póstumas, nós vamos encontrar um texto bastante interessante que eu pincei um pedaço aqui para a gente. A utilidade de um magnetizador espírita. Olha só, a utilidade de um magnetizador espírita. Diz assim o texto: por vezes acontece que a subjugação avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsediado. Estamos falando do tratamento obsessivo na Casa Espírita. Das reuniões destinadas ao tratamento da obsessão na Casa Espírita. Nós estamos começando a fazer isso agora na Casa Espírita? Não, nós já fazíamos. O magnetismo já era utilizado. Olha só, por vezes acontece que a subjugação avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsediado, do qual nenhum concurso sério se pode esperar. Aí, principalmente, é que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. A ação magnética, no caso, tem por efeito introduzir no fluido do obsediado um fluido melhor e eliminar o do mau espírito. Pois é, pessoal. Nós já fazíamos isso, já fazemos isso na Casa Espírita há muito tempo. Há muito tempo. Preparar, magnetizar a água para o nosso amigo que está passando por um processo de obsessão para levar para casa, para manter o nível semanal ali, através da água, do consumo, né, metódico da água fluidificada, da água magnetizada.
nós aplicamos passes nessa pessoa, fazendo o quê? A ação magnética, no caso, tem por efeito introduzir no fluido do obsediado um fluido melhor e eliminar o do mau espírito. Então, nós já fazemos isso, pessoal. O que falta, às vezes, é mostrar para aquelas pessoas que resistem à implantação, à implementação do trabalho, que nós já fazemos. E, às vezes, no início, vale a pena até abrir mão do vocabulário. E tá bom, vai ser água frutificada, vai ser passe. Nós não vamos falar em magnetismo, mas utilizar as técnicas e mostrar, desculpem, e convencer que o que está sendo feito é interessante, é benéfico. Saímos do livro Obras Póstumas e vamos lá para a Revista Espírita de 1858. Com licença, pessoal. Revista Espírita de 1858. Magnetismo e Espiritismo. Preste atenção nesse texto, por favor. Tal é sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Vejam a forma que Kardec usa para mostrar a simplicidade do magnetismo, da utilização do magnetismo dentro do espiritismo, da ação do magnetismo dentro do espiritismo. São ciências gêmeas, congêneres, que uma não pode existir ou subsistir ou querer desenvolver-se sem a utilização, sem o desenvolvimento da outra. Só isso, e isso bastaria certamente, de forma bem feita, de forma equilibrada, para que nós, magnetizadores, fôssemos aceitos na casa espírita. Mas é preciso um cuidado, é preciso uma delicadeza, é preciso uma atenção muito especial para que nós não criemos uma resistência maior, para que nós não criemos um antagonismo dentro da casa espírita. Porque se nós insistirmos de forma equivocada, podemos até destruir o trabalho que já é realizado na casa espírita. Então, nós vamos encontrar lá no final do tópico 12 do capítulo 19, né, a fé transporta montanhas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um exemplo incontestável. Quando o mentor espiritual, o amigo espiritual, diz assim: os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres, falando de Jesus. Os apóstolos de Jesus, aqueles que continuaram a sua obra, também não vieram com o tempo, com o aprendizado, com o exercício, a fazerem o que se chamava de milagres? E o texto continua dizendo assim: ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicadas, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Estudar o espiritismo atento às colocações, às menções, às citações sobre o magnetismo. Pensando e substituindo esses textos, nesses textos, a palavra, muitas vezes, magnetismo por passe, sabe? Porque nós não vamos encontrar lá a colocação de passes. O magnetismo está lá já. Ele já está na casa espírita. Ele já está no espiritismo, em todas as relações dentro da casa espírita. Olhem só. Ciência magnética.
O magnetismo, na ótica espírita, pode ser entendido de 3 formas: como sinônimo de fluido vital, como um conjunto de técnicas curativas ou como uma ciência que estuda os diversos fenômenos envolvidos na prática magnética, desde a influência que a energia humana exerce sobre as pessoas até o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase, a catalepsia, a letargia e a telepatia. Conceitos e técnicas que nós, espíritas, fomos abandonando pelo caminho. Por quê? Porque dá trabalho. Magnetismo dá trabalho. É muito mais complexo do que simplesmente aplicar um passe. Como eu disse, você tem que na semana seguinte ou na sessão seguinte avaliar os resultados das técnicas empregadas, do tratamento realizado, entrevistar o socorrido, aquele nosso irmão que está sendo atendido, está tomando a água direitinho, melhorou, o que você está sentindo, né? Ir lá na ficha, olhar quem aplicou o passe, quais as técnicas foram aplicadas, ou seja, dá trabalho, muito mais trabalho do que aplicar um passe simplesmente e deixar a pessoa embora e acabou a relação. E ainda vamos ouvir muitas vezes dizendo assim, olha, não devemos perguntar à pessoa se melhorou para não mexer com a nossa vaidade. Mas como trabalhar às cegas, sem avaliação? Nós não precisamos avaliar todo final de trabalho, né? Não é bom fazer uma avaliação para ver como foi o resultado, como foi o andamento, como foram as coisas? Temos que fazer a avaliação. Então, nós vamos ver que muita coisa que dá trabalho no movimento... Eu não estou falando de espiritismo, gente. Estou falando de movimento espírita. Muita coisa que deu trabalho, ou que dá trabalho dentro do espiritismo, foi abandonado pelo movimento espírita. Né? Nós vamos citar aqui exemplo. Né? O êxtase, a catalepsia, a letargia, a dupla vista, então, esquecemos. Deixamos para trás. O processo aí do sonambulismo. O sonambulismo foi deixado para trás porque dá trabalho, precisa de dedicação, precisa de empenho, precisa de estudo. E o magnetismo é isso. Precisa de trabalhadores qualificados e que estejam empenhados, conscientes da necessidade do empenho. Nós estamos nos encaminhando aí, né? Nós tínhamos 50 minutos, nós estamos nos encaminhando aí para o final. Eu vou brincar com vocês um pouquinho aqui na pergunta 555 de O Livro dos Espíritos. Porque se você observar, nós citamos várias obras fundamentais, Revista Espírita e outras obras, e não citamos o Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 555, ou seja, uma pergunta bem... um número bem chamativo, 555, não tem como esquecer. Nós vamos encontrar lá no comentário do professor Allan Kardec a seguinte colocação: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu sem números de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Comentário, trecho do comentário da pergunta 555 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, estudar o espiritismo e o magnetismo. Compreender que essas duas ciências formam uma única ciência. Que os benefícios trazidos pela aplicação e pela adoção do magnetismo dentro da casa espírita são difíceis de serem contabilizados até, porque são imensos.
Os benefícios que nós conseguimos trazer para dentro da casa espírita são inúmeros, principalmente para aqueles que buscam a casa espírita em busca de socorro, em busca de um lenitivo, em busca de uma solução. Então fica aí essa nossa conversa de hoje, esse papo. Eu espero que para esse grupo e para esses grupos que estão terminando, né, o curso, que estão querendo começar o trabalho, espero que essa conversa tenha sido de ânimo, de motivação, de incitação, de provocação, para que vocês consigam implantar o trabalho dos passes magnéticos nas suas casas espíritas. Eu desejo muito sucesso para cada um de vocês. Rogério, nós agradecemos. Eu vou fazer só um questionamento para que a gente possa finalizar. Esse questionamento é muito feito quando a gente realiza o curso de passe magnético em nossa casa. Geralmente a gente está passando material, discutindo, conversando com eles, e a pergunta que eles têm para a gente é essa: mas será que eu consigo? Será que eu sou capaz de dar o passe magnético? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa pergunta tão feita a nós em vários cursos, né? Ô, Júlio, qual vai ser a resposta, Júlio? Como é que a gente vai saber se essa pessoa vai conseguir, Júlio? Experimentando. Experimente, coloque lá a maca sem ninguém, desenvolva as técnicas. O passe magnético está aqui, ó. A vontade está aqui, a disposição, Júlio, está aqui. Então, os movimentos são mais para direcionar a nossa atenção, para concentrar a nossa atenção. Mas o passe é ligação, porque senão como nós aplicaríamos o passe à distância? Como se explicaria o resultado magnífico dos passes à distância? Aplica-se passe magnético em outro país e os resultados são maravilhosos. São totalmente contabilizados, mensurados. Então, experimente. Não se sinta incapaz, sabe? Vá lá, se você quer uma motivação, vá lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se tiver sem tempo, não leia o capítulo inteiro, não. Leia só o tópico 12, a fé humana e a fé divina. Todos os encarnados, todos nós somos capazes. E são aptidões e capacidades que nós podemos desenvolver. Nós podemos desenvolver com a prática e com a técnica. Você só vai saber se você é capaz se você experimentar. Exatamente. Eu vou utilizar a mensagem de Júnia para agradecer. Ela deixa aqui o recado: parabéns, Rogério, pela bem claras suas explicações. E realmente, a gente conversando nos bastidores, o Rogério veio com um termo que eu acho interessantíssimo, que é desmistificar, né? Desmistificando fica tudo mais simples para que sim, a gente se entenda e que coloque em prática. Rogério, muito obrigado pela disponibilidade. Sigam lá Espiritismo e Magnetismo. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, que o tempo é curto, né, e o assunto é longo, e espero que a gente possa se reencontrar aqui para continuar esse bate-papo. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado a vocês, um abraço a todos, foi um prazer estar aqui, né? E vamos em frente, porque esse trabalho vem crescendo muito e nós devemos pensar principalmente naqueles que se beneficiam e que vão se beneficiar com a nossa dedicação, com o nosso estudo e com o nosso empenho. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, que Deus nos abençoe a todos, meus amigos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, tenham uma noite de refazimento e agradecendo sempre a oportunidade de recomeçar. Uma boa noite e até a próxima semana a todos. Tchau, tchau.